Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, obrigado por estarem aqui no canal. Hoje vamos voltar ao processador AMD Phenom 2 X4 945. No último episódio que testámos este processador conseguimos fazer um overclock a 3.6, mas as temperaturas estavam a ficar um pouco elevadas. Entretanto troquei aqui de dissipador, eu já tinha mostrado aí noutro vídeo, é da Raijintec. Infelizmente eu não tinha o hardware todo para montar este cooler aqui nesta plataforma, né, da AMD, que tem os outros engates ali, um de cada lado. Então tive de inventar aqui um bocadito, mas está aqui seguro e não vai a lado nenhum e está a fazer bom contacto com o processador. Este dissipador, como a gente já tinha visto noutro vídeo, ele arrefece bastante bem, apesar de ser um pouco pequeno, ele tem 4 heat pipes e é bastante eficiente e não faz quase barulho nenhum. Vamos também ter aqui 8 GB de memória RAM, vamos ter aqui 4 pentes de 2 GB cada um de memória DDR2 800, provavelmente vamos ficar um pouco limitados a nível das frequências, vamos ter de baixar bastante a frequência da memória para depois em overclock ela tentar não exceder o valor original dela, que é os 800 MHz, mas a gente entretanto vai ver aí o que é que resolve. Entretanto, vamos também utilizar aqui a minha placa para ver os códigos de inicialização da placa-mãe, para ver se existe algum problema. Vamos também utilizar aqui a placa Wi-Fi para ligarmos à internet e também jogarmos aí alguns jogos online e fazer algumas atualizações. E vamos voltar a utilizar aqui a GTX 770, que tinha sido cedida pelo subscritor João Isidro. Esta placa aqui tinha sido cedida pelo subscritor Vítor Rodrigues e este dissipador foi pelo João Simões. Portanto, podem ver que há aqui muito material cedido aí pelos subscritores. Portanto, sem mais demora, vamos montar aqui o sistema todo e vamos ligá-lo. Já ligámos o sistema, agora estamos aqui dentro da BIOS, então vamos ver aqui as alterações que eu fiz aqui na BIOS. Então o multiplicador do processador está ao máximo deste processador, que é 15. Aqui a frequência da ponte norte está aqui com o multiplicador 10, que fica a 2600 MHz. Depois aqui a parte da memória está aqui tudo em auto, atenção desta parte do controlador de memória. Depois aqui temos o frontside bus, metemos a 260, que depois com o multiplicador de 15 fica com o processador a 3.9 GHz. PCI Express colocámos a 100, trancar a 100 para não haver problemas de estabilidade. Aqui o Hyper Transport Link Frequency, colocámos aqui o multiplicador de 8, porque se colocássemos mais excedia aqui os 2000 MHz e podia provocar problemas de instabilidade. Depois aqui a memória, temos um multiplicador a 3.33, que faz com que ela fique com uma velocidade de 867, que já é um pouco mais do que os 800 MHz da memória, portanto temos um pequeno overclock na memória. Depois aqui a configuração da memória está aqui tudo em auto, os tempos das memórias está tudo em auto, e aqui as tensões, colocamos aqui a tensão da memória para 2 volts, tensão do CPU aumentámos aqui 0.175 volts, que faz com que ele fique a 1.5 volts, e temos aqui depois as outras tensões do chipset a 1.4, aqui do PCI Express a 1.2 e aqui o Hyper Transport to Transmit and Receive a 1.3 e a 1.2. Portanto, foram estas as alterações para tornar aqui o overclock a 3.9 GHz completamente estável. Portanto, agora o que vamos fazer é iniciar o sistema. Portanto, fazer aqui o Ctrl Alt Del, vamos reiniciar e vamos entrar dentro do Windows. Já entramos dentro do Windows, entretanto tive de fazer aqui uma pequena alteração a nível da placa gráfica, que eu estava a fazer em uns testes preliminares, e vi que a GTX 770 era um pouco fraca para este processador com overclock. Então voltei a colocar a RX 470 e as coisas melhoraram um bocadito, porque senão íamos ter aqui um gargalo de placa gráfica e não é isso que a gente quer. Então, temos aqui o nosso AMD Phenom 2 X4 945, TDP 95 watts, vá 96 watts, litografia 45 nanómetros. Podemos ver que a tensão do processador está aqui à volta de 1.5 volts. Ele originalmente funciona a 3.0 GHz e temos aqui o nosso overclock a 3.9, em que temos aqui o buzz a 260. Como podemos ver aqui, temos o Hyper Transport Link a 2080 MHz. Portanto, podemos ver que também são 2 cores e 4 threads, portanto estes processadores não têm hyperthreading. Aqui a placa-mãe que estamos a utilizar é uma Gigabyte GA-MA790FX-DQ6, tem PCI Express 2.0, portanto vai ser porreiro aí para extrair o máximo da nossa placa gráfica. A nível de memória, temos aqui 8 GB de memória DDR2 em modo unganged, ou seja, não está toda junta, ela é como se fosse separada um pouco para cada núcleo e estão a ser utilizados os dois controladores de memória. Aqui o One-Core Frequency, como a gente viu lá, é a frequência da ponte norte, que estava nos 2600 MHz.
Aqui a memória 433, mas isto é sempre ao dobro, portanto já excedemos aqui um pouco os 800 MHz originais da memória. Mas como também fizemos um pequeno aumento na tensão da memória, ela aguenta sem qualquer problema. Depois temos aqui a nossa placa gráfica, RX 470, vamos ver aqui no GPU-Z as características todas. Então é litografia 14 nanómetros, podemos ver que tem aqui 2048 shaders, 32 ROPs, 128 TMUs, está ligado por uma interface PCI Express X16 2.0, aqui diz 3.0 que é a própria placa, mas aqui a placa-mãe é 2.0, mas não vai haver qualquer problema aqui para os nossos testes. Também suporta DirectX 12, que é muito porreiro, dá para ir todos os últimos jogos, os jogos mais recentes. Temos aqui 4 GB de memória GDDR5 ligado num bus de 256 bits. Nós também vamos fazer aqui um pequeno overclock depois no MSI Afterburner, para aumentar aqui um pouco as frequências, vamos colocar a 1300 MHz, aqui o núcleo. Depois, a nível de desempenho do próprio processador, fiz aqui um teste do CPU-Z e, como podemos ver, tem uns resultados um pouco estranhos, porque pelo desempenho dele está muito próximo ou até superior ao Xeon X5460, que tem para aí o dobro do valor que está aqui no CPU-Z. Isto é um pouco estranho, estes valores são um pouco baixos, mas o desempenho é muito bom. Portanto, não sei o que é que se passa, provavelmente aqui o CPU-Z não consegue fazer o benchmark em condições neste processador, daí os valores um pouco mais baixos, mas o desempenho é muito bom. Portanto, agora o que vamos fazer é uns testes em jogos.
spotted KPA patrols down on the beach. Use your binocs to tag them before you run in blind. I see a large transmitting array. That must be the jamming station. Enemy sighted! Como vocês puderam ver, tivemos um desempenho muito bom para este processador. Terem atenção que este processador é de janeiro de 2009, portanto já tem 12 anos, é um processador bastante antigo, mas eu fiquei surpreendido com o desempenho do processador e também com o overclock que foi feito. Não estava à espera conseguir chegar a estes valores. Aqui o nosso dissipador, apesar de ter sido um pouco adaptado aqui para o socket, ele funciona sem qualquer problema. Tivemos aí temperaturas que nunca excederam 50 graus, que é muito bom para estes processadores. Aqui a nossa placa gráfica também tinha sido trocada, tínhamos a GTX 770 e mudámos para a RX 470, que assim também conseguimos puxar um pouco mais e espremer um pouco mais aqui do processador. Em algumas ocasiões ela estava a ser um ligeiro gargalo, mas no geral das situações era o processador que era o gargalo, portanto podemos dizer que extraímos o melhor possível do nosso processador. Mais tarde o que eu gostaria de fazer era testar esta plataforma, este processador, mas numa placa-mãe com suporte para DDR3, que esta aqui era só DDR2. Como puderam ver, para memória DDR2 800 tem um desempenho muito bom. É como eu estava a dizer, nunca pensei que este processador com este tipo de memória conseguisse ter este desempenho. Realmente no CPU-Z os valores são um pouco estranhos, bem abaixo do que é suposto, mas o desempenho está lá e está mais ou menos equivalente a um Xeon X5460 também com algum overclock. Mais tarde eu gostava de fazer essa comparação, aqui o nosso Phenom 2 X4 945 com overclock, contra o Xeon X5460 também com overclock. Provavelmente só depois de eu arranjar uma placa-mãe com suporte DDR3 para a comparação ser um pouco mais justa. Portanto, espero que tenhas gostado do vídeo. Caso tenhas gostado do vídeo, faz like aí em baixo, partilha com os teus amigos, considera subscrever o canal caso ainda não tenhas feito e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até à próxima!